A gente pensa em criança, infância, em território infantil, em cultura das infâncias, né? Eu acho que nosso projeto, ele atende quando a gente pensa nessa experiência de felicidade, né? Nesse direito de existir das nossas crianças, né? E assim, quando a gente pensa na prática pedagógica na escola, como esse lugar de garantia desse direito, né? De direito a que elas brinquem, dancem, cantem, vivendo de fato uma experiência de felicidade. Então, o material ele é produzido, né? Tudo que nós produzimos no projeto é a partir das vozes dessas crianças. Eu acho que a escuta das crianças também é um processo inovador, né? Ouvir as crianças e a partir do que elas dizem, construir conhecimento. Então, o que as crianças falam, as brincadeiras que as crianças apresentaram foram o substrato para a produção das práticas. Também é inovador à medida que você pensa que a criança é pouco ouvida para a elaboração dos planos de ação, dos trabalhos, dos projetos, dos planos de aula, enfim, nas escolas. A gente precisa de mais escuta de crianças e mais produção de pessoas que estão na lida direta com as crianças todos os dias nas escolas. Um outro ponto forte que eu considero do projeto foi pensar a questão de metodologias, de formas de trabalho com a questão étnico-racial junto das crianças, e ao mesmo tempo ir tirando alguns receios das profissionais, das professoras, no sentido assim, bom, então a gente pode conversar sobre isso com as crianças, a gente deve conversar sobre isso com as crianças, a gente deve, né? Sim, precisamos, isso já é algo que faz parte dessa cultura infantil, as crianças percebem as diferenças a partir de diversos meios, de diversas formas. Isso aparece nas suas brincadeiras, né? No seu modo de interagir com os outros, com seus pares, com os adultos. Então, nesse caso, é um assunto que a gente deve iniciar desde a infância. Quando os professores começam a desenvolver os trabalhos, pensando sobre estética, sobre cultura africana, sobre experiência com a sua própria identidade negra, aí sim a gente começa a ver a escola transformando. Então parece que é uma flor que foi desabrochando, assim. Uma criança que num dia estava com o cabelo preso, né? Começa indo para as aulas na volta para o presencial com o cabelo preso. E daí, à medida que vão tendo contato com livros em que a criança negra, a personagem solta o cabelo ou vivencia o seu cabelo natural, as crianças também começam a ir com o cabelo natural ou solto. Então isso foi assim muito bonito de ver na fala das professoras e professores. Quando eu cheguei em 2014, né, todas as experiências pedagógicas, né, todo o conhecimento que era construído a partir de uma experiência que negava, né, a história, as contribuições da população negra. A proposta ela já tem uma potência de ser uma epistemologia negra, porque ela nasce de uma perspectiva de professoras, de um coletivo de professoras negras, que é a nossa proposta. Ela vai desde o berçário até o grupo 5. Então, por exemplo, nós fizemos uma atividade de afroafeto com os bebês, né, em que os bebês ouviam músicas africanas, afro-brasileiras, enquanto eles recebiam, né, acalento das famílias, né? Vieram mulheres, vieram também homens, das famílias das crianças, e tinha essa relação com os bebês de afroafeto, mas a partir de uma experiência afrodiaspórica. Então, é uma epistemologia, e depois a gente constrói uma publicação que conta todos os passos metodológicos. Quando que essas experiências, né, atravessadas por uma memória ancestral, afroafetiva e de negritude, iria acontecer, senão quando ela é construída a partir dessas mãos, né, e desse pensar intelectual dessas educadoras negras. Então, aqui eu mostro para vocês uma pequena amostra do que seria questionar a noção de tom de pele como sendo exclusivamente rosada ou bege.
Nós sabemos que os tons de pele, a nossa vivência demonstra que, sobretudo no Brasil, nossos tons de pele são muito mais variados, muito mais amplos do que os tons de bege e rosado. Inserir na prática e no material de estudo de crianças de 4 e 5 anos possibilitou que as professoras, junto na construção da oficina, né, com as crianças, trouxessem essa temática de forma lúdica. As professoras pediram que as crianças fotografassem mãos dos componentes da família, e escolhessem, entre os gizes de tons de pele, aqueles gizes que mais se aproximavam dos tons de pele das suas famílias. Então, isso possibilitou, de forma lúdica, de forma, vamos dizer assim, ao máximo próximo das famílias, que esses tons de pele, antes reduzidos a bege ou rosado, fosse ampliado pelo menos para uma paleta de 12 tons de pele. Ainda eu sinto que falta apropriação vocabular. E não é apenas apropriação de palavras, tipo, usar expressões, né? Porque eu entendo, no campo da ERE, que determinados vocábulos remetem a determinadas concepções, né? Então, entre a diferença, por exemplo, escravo e escravizado, né? Tem uma diferença semântica enorme. Então, isso eu ainda acho que precisaria de mais carga horária, de mais tempo, de convivência cotidiana, para que é como se o racismo ele fosse um monte de nozinhos, assim, é uma corda com um monte de nozinhos. Então, a gente tem que ir desenrolando, né? Desenrola um, desenrola outro. Para desenrolar muitos desses nós, a gente precisaria de mais tempo e de uma qualidade de tempo, né? Que não fosse tão virtual assim. Então, esse fortalecimento de várias práticas antirracistas vai trazer isso que a gente tanto quer, né? Que as crianças negras se vejam, se enxerguem, se percebam como pessoas partícipes no mundo, ainda que estejamos numa sociedade racista e genocida da população negra. Eu acho que esse é o desafio que está colocado para a gente, enquanto educadora, que venham justamente dessa dimensão que está para além da escola, sabe? De pensar pessoas negras como pessoas, produtoras de conhecimento e partícipes da sociedade. Várias delas falam, mas tem uma específica que ela fala assim, não existe lápis cor de pele. Aí ela pega um livro e fala, essa menina, por exemplo, a pele dela não tem um lápis cor de pele dela. Nós temos o lápis marrom, e aí ela vai falando de tons de pele. Então, isso foi uma apropriação, uma consciência crítica, para a minha interpretação, do pertencimento. Esse protagonismo das crianças e dos jovens negros, é importante a gente considerar que eles trazem muitos elementos para enriquecer a cultura escolar, né? Então, essa cultura escolar que precisa se abrir a outras culturas, a outros modos de olhar, a outras perspectivas, e principalmente considerando essa comunidade que está em seu entorno, né? Que muitas das vezes essa escola ela está fechada em si mesma, né? E inclusive para não considerar essas outras infâncias que fazem parte da constituição desse cotidiano escolar. É importante a gente pensar que essas infâncias, essas juventudes, elas são intersectadas não somente pela questão racial, mas também pelas questões de gênero, de classe, de idade, né? Religião, do contexto geográfico, etc. E que, nesse caso, a escola precisa estar atenta a isso, considerar isso como elementos importantes no desenvolvimento desse processo educativo e que são constituidores das culturas infantis, das culturas juvenis, né? Das crianças negras e dos nossos jovens negros. Algo que é passível de realização em qualquer instituição, sobretudo na escolar, é o diagnóstico. O diagnóstico, ele é muito interessante porque ele traz o concreto, ele explicita o que já está no cotidiano escolar. Então, quando você faz um diagnóstico em que se quantifica e se especifica
a porcentagem de crianças indígenas, de crianças negras, pretas e pardas, de crianças brancas, de crianças asiáticas, quantifica a faixa de renda dessas crianças, sejam, e aqui eu estou falando da educação básica, né? Você consegue traçar o público ao qual se destina o seu trabalho. Eu não posso pensar ou supor que uma prática docente seja replicável sem que eu tenha a mediação, né, o suleamento dessa prática pelo público que eu atendo. Então, eu diria que o primeiro passo é um diagnóstico.